Olá, amigos. Muita paz a todos. Gelfa, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada por ter mantido as doutrinárias tão importantes para cada um de nós. E aproveitando para rogar ao Mestre Jesus amparo e proteção, força e coragem para seguirmos na nossa caminhada evolutiva. Bem, continuamos com o livro Vinha de Luz e o capítulo de hoje é o 71, que Emmanuel intitula Em Nosso Trabalho. Nesse capítulo, Emmanuel faz uma referência o capítulo 3, versículo 4 da carta de Paulo aos Hebreus. E esse versículo é o seguinte: porque cada casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E Emmanuel começa o capítulo desta noite dizendo o seguinte: o Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós outros deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza maternal, rica de bênçãos em toda parte, constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E em todo lugar onde exista alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. E então, eu estava recentemente assistindo a um documentário sobre a possível formação do nosso planeta, como possivelmente possa ter acontecido. E esse documentário é muito interessante, porque enquanto as imagens vão passando, a gente vai refletindo, né? Nós íamos refletindo sobre todo aquele processo, sobre a grandeza de Deus, sobre o amor de Deus por nós e sobre essa perfeição. A gente ia ali observando, vendo as comoções que a Terra ia passando, todos os seus processos, até chegar o momento de nos receber, e é lindo tudo aquilo, porque é um cuidado muito especial, um cuidado todo de dedicação, onde o Cristo é o gerenciador dessa tarefa de construir o nosso planeta, de fazê-lo habitável para nós. Então, aqui, naquelas imagens que me apareciam, eu ficava muito encantada, eu ficava muito admirada e agradecida a Deus. E percebi aí sim que a importância que ele é o criador de todas as coisas, a gente já sabe disso. Mas quando você vê uma imagem, você imagina, vamos acreditar que realmente foi assim que aconteceu. A gente não pode taxar firmemente, porque não há registro disso. Mas as ideias, os estudos dos cientistas nos levam a crer que tudo aconteceu daquela forma. E se não foi exatamente daquela forma, foi bem parecido, e isso não nos mostra a grandeza, a maravilha do Senhor da criação, do Senhor que rege todo o universo. A importância de criar cada planeta, cada satélite, cada coisa necessária no universo para a sobrevivência de seres humanos, porque a gente sabe que há muitas moradas na casa do nosso Pai. Podemos estar, assim, com algumas alterações, né, diferenciações neste processo de humanidade, de corpo físico, pode haver diferenciações, mas somos todos criação de Deus, somos todos seres humanos. A gente vê que a humanidade é que povoa todas as moradas do Pai. E cada um, claro, no seu processo evolutivo, na sua fase evolutiva. E nós vamos percebendo nesse documentário as maravilhas, quando as árvores chegam, e aquelas árvores imensas, muito oxigênio na terra, que ainda não era propício para que nós pudéssemos ali desenvolver uma vida saudável. Então, quando parece que tudo já está organizado, tudo é destruído de novo, para ser reconstruído nos moldes adequados à nossa sobrevivência no planeta. Olha que interessante. Você vê no vídeo assim, um momento que já tem animais, que já tem vida vegetal muito extensa, muito rica, mas o ar já é respirável, mas ele ainda não é totalmente adequado para o ser humano. E aí tudo destruído de novo.
E aí começa essa construção sobre novos moldes. Todas aquelas árvores gigantescas que foram destruídas nesse processo de cataclisma que a Terra sofre de novo, porque foram vários, aquelas árvores vão servir para carvão, né? Elas vão se transformar em carvão que futuramente será usado pelos seres humanos. Então, tudo pensado nos mínimos detalhes. E aí a gente vê, o Criador de todas as coisas é Deus. Nós somos os co-criadores, nós somos aqueles que recebeu todas essas bênçãos, mas cada um de nós é um mundo à parte, como diz Emmanuel aqui. Somos um mundo em particular. Cada um traz da sua vivência, das suas experiências, da sua história, a sua personalidade, os seus traumas, traz os seus conflitos, os seus medos, as suas crenças. E hoje nós nos encontramos num processo em que a Terra passou de novo por uma transformação. Só que essa transformação agora, ela é mais moral do que material, embora vão acontecendo transformações materiais também, mas essas serão mais lentas. Mas a moral é a grande transformação que nós precisamos fazer nesse momento. E essa transformação moral, ela diz respeito ao nosso mundo íntimo. Somos nós agora que precisamos passar pelas nossas comoções e nos transformarmos. Na verdade, ao longo da nossa história, da nossa existência, nós passamos por muitas comoções, igual ao nosso planeta. Porque se nós formos analisar e estudar a história do mundo, a gente vai perceber todos os conflitos que os seres humanos passaram, criaram e passaram, e que respondem hoje por todos esses conflitos criados. Ele precisou passar por um processo conflitivo, porque ele estava em aprendizado. Então, a partir do momento que ele cria os conflitos, sofre as consequências desses conflitos, ele percebe que andou por caminhos errados e ele vai começando a se construir, se reconstruir novamente. E hoje a gente está nesse convite de Deus para uma transformação maior, para uma transformação em que realmente a gente contribua com o mundo, com o estágio que o mundo está chegando. De planeta de expiações e provas, nós vamos passar a planeta de regeneração. Nesse processo que vem acontecendo já há algum tempo, é um processo lento porque a evolução não dá saltos, mas nós estamos assim persistindo em continuar um pouco atrasados, parado num degrau. A nossa escada evolutiva, que a gente pode dizer e representar como a escada de Jacó, essa estrada evolutiva que nós precisamos subir os degraus até alcançar a nossa perfeição possível, ela é composta de vários degraus, vários. Então, aqui no planeta, estamos todos nessa escada, em degraus diferentes, mas na mesma escada. Aqueles que estão mais no degrau mais acima, é possível que tenham sido aqueles que foram criados por Deus antes, né? Foram primeiros espíritos criados por Deus já há mais tempo. E então eles já têm uma estrada maior percorrida. E também não significa que alguém que foi criado depois não possa ter dado um salto maior, ido concluindo a sua encarnação em linha reta e para o alto. Isso é possível, isso acontece. E também podemos estar abaixo por termos ter sido criado antes, por ter estacionado muito tempo num degrau, por falta de coragem de seguir, por persistência no erro, nós nos mantemos aqui naquele degrau e não queremos seguir adiante. Ficamos paralisados pelo medo e paralisados achando que não somos fortes suficientes para subir mais um degrau na nossa história evolutiva. E ali ficamos parados. É como se estivéssemos precisando de um tempo para nós mesmos para poder continuar a estrada. Atrasa a nossa evolução, mas é natural que aconteça, porque nós estamos nessa fase de transformação, desde que fomos criados, nós vamos nos transformando, tanto fisicamente como moralmente. Hoje, fisicamente, nós não somos o homem primitivo, e também moralmente não somos o homem primitivo. Hoje nós somos pessoas capazes, com consciência, com livre-arbítrio, para escolher, para discernir o que devemos e o que não devemos fazer. Cabe agora a nós.
Então, quando nós paralisamos num degrau, não podemos ficar ali parado o tempo todo. Tem um período que é aceitável. Porque nós temos o livre-arbítrio, então a gente tem esse período de poder ficar parado ali, escolher ficar parado, porque as escolhas são nossas. Mas o livre-arbítrio, ele não é liberdade de escolha. Você não tem o direito de fazer o tempo todo o que você quiser. Você tem sim liberdade de escolha, mas limitada. Chega um ponto que você precisa ser impulsionado para frente, que você precisa seguir e que você não pode prejudicar mais nem a você, nem ao outro. Isso tudo tem um limite. Então, esse livre-arbítrio não nos dá liberdade de fazer tudo na hora que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. É até um certo grau que sirva de aprendizado para nós, que a espiritualidade use essa nossa teimosia, essa nossa insistência no erro, em benefício próprio, né, nosso, e em benefício dos outros, embora seja bem complicado aceitar isso. Então chega um momento que a vida faz aquele empurrão. Está na hora de seguir, está na hora de dar mais um passo no seu degrau, de subir mais um degrau. E aí a gente vai. Acontecem as dores que ela chega, porque geralmente a gente é impulsionado pelas dores, né? A gente poderia ser impulsionado pela vontade firme, pelo amor, mas a gente geralmente é impulsionado pela dor. Porque faz também parte do aprendizado, é a dor que ensina, é o erro que ensina a forma certa de fazer as coisas. E aí quando chega um problema desse tipo, como a gente está vivendo hoje, a gente fica convidado a fazer uma reforma. Aquela reforma que a gente já conhece, mas que a gente deixou ali paradinha um pouquinho, porque a gente estava muito ocupado com as coisas do dia a dia, com a vida, as coisas materiais, com as conquistas das coisas materiais. E estávamos um pouco esquecidos de dar continuidade ao nosso processo de transformação. Nós estamos, assim, ao longo da nossa história, das nossas encarnações, construindo a nossa existência, tijolo a tijolo. O nosso mundo particular é construído por nós mesmos, tijolo a tijolo. A gente vai aprendendo, vai construindo, só que esses tijolos nem sempre eles estão bem colocados, eles estão alinhados, eles estão sobre bases sólidas que nos permitam continuar a construção, sabendo que ela não vai ser abalada pelas intempéries, que são as dores quando se apresentam, que são as dificuldades que aparecem. Então, o nosso alicerce ele tem que estar firme. E aí, muitas vezes, a nossa parede já está construída, já está bem alta, mas aí ela desmorona. E a gente precisa reconstruí-la de novo. E aí a gente vai ter que analisar, não adianta pegar os tijolinhos, botar um em cima do outro de novo e vamos de qualquer jeito. É preciso, então, agora, por que caiu a minha parede? Por que desmoronou? Aí eu tenho que analisar em que terreno eu construí o meu alicerce. Lembra do Evangelho? Então, tem essa lição de Jesus no Evangelho. Em que terreno a gente está construindo? Se é um terreno de areia, se é um terreno firme, de rocha, para saber que quando as intempéries chegar, que são as dificuldades, os problemas, nós vamos poder enfrentar e a nossa parede não vai cair. A nossa construção está firme. Então, o importante nesse momento agora é isso, é verificar essa construção. O terreno primeiro. E em seguida, a construção. Se foi construído num terreno de areia, eu preciso fortalecer, eu preciso de um terreno de rocha. Uma rocha que dê firmeza, uma rocha que seja a rocha moral. A rocha de tirar os desenganos e colocar as certezas, colocar as verdades. A rocha que é aqueles ensinamentos de Jesus que precisam ser praticados. Porque não basta apenas conhecer os ensinamentos de Jesus. É preciso praticá-los, porque aí o nosso terreno vai ficando rochoso e vai ficando uma rocha bem firme, porque eu estou praticando aqueles ensinamentos. Quando eu fico só no conhecimento, na leitura, ele está ali superficial. Ele é um terreno de areia, que parece que vai sustentar a minha construção, mas não vai, porque é areia. Então, é preciso essa construção, é preciso formar essas rochas no nosso mundo interior. E o único caminho
são esses ensinamentos maravilhosos que a gente tem e que tem a oportunidade todos os dias de estar praticando, porque o momento todo na nossa vida é um convite a praticar esses ensinamentos. No nosso dia a dia com a família, no nosso dia a dia no trabalho, com o vizinho, na rua, no trânsito, é todo momento, conosco mesmo, no nosso momento íntimo. Então, esse convite agora, desta situação que vivemos, é esse. Vamos desconstruir esse muro, essa parede que a gente levantou, sob alicerces muito frágeis, e vamos então construir agora melhor. Verifica o terreno, cuido dele, a base tem que estar firme, tem que estar forte. A gente tem que saber que é capaz, a gente tem que saber que pode, que somos deuses, como Jesus nos afirmou. E aí a gente vai construindo tijolo a tijolo, com paciência, calma, perseverança e continuidade. Não dá mais tempo para parar e deixar para depois. A nossa evolução, nosso processo evolutivo clama por mudanças imediatas nossas. E aí nós vamos fazendo o seguinte, construímos nossos tijolos, olhando se está torto, se precisa consertar. Quantas vezes for preciso tirar aquele tijolo e colocar de novo, a gente vai ter que fazer para chegar seguro mais tarde. E aí a gente passa por esta fase de uma forma forte, segura e firme. E outras que possam aparecer mais tarde, a gente vai estar tranquilos. Esse momento agora é um momento fantástico. É um momento que mexe com esse mundo interior, com esse mundo que somos nós. Nós estamos em casa, em família, os que podem estar em casa, é claro, mas em todo momento, apesar, não só nesse momento agora, mas a gente está em família, né? Mesmo quando a gente sai para o trabalho, volta, a gente está em contato com a família. E a gente vai percebendo que cada um de nós, agora com mais tempo, né, para observar que cada um de nós é um mundo à parte, como afirma Emmanuel. Cada um de nós é um mundo. E esse mundo tem que interagir com os outros mundos. A gente não pode se fechar numa ostra, fechar o nosso mundinho ali, proteger e não querer que o outro penetre. Embora sejamos individuais, temos que interagir uns com os outros, abrir o nosso mundo para o outro e perceber o outro também, deixar que ele abra o seu mundo para que a gente perceba, a gente entenda quem é essa pessoa, quais são os seus anseios, quais são as suas dificuldades e o que nós podemos fazer para isso e o que nós estamos contribuindo para que aquele mundo daquela pessoa esteja sendo construído dessa forma. E aí também tem aquelas pessoas que estão no seu mundo à parte, fechados, ali emocionalmente fechados, psicologicamente fechados, mas também estão fechados fisicamente, porque o momento de hoje não permite que ela interaja. E outras vezes ela escolhe, mesmo independente de estarmos passando por um processo de pandemia, muitas pessoas preferem o isolamento. Eu conheço pessoas que preferem estar só, não gostam de lidar com outras pessoas. E chega esse convite. Os que estão em família estão tendo dificuldades, alguns, né? Em suas casas, tendo que enfrentar aquele familiar difícil, tendo que enfrentar a convivência, porque ela não existia assim tão arraigada, porque agora a gente está 24 horas dentro de casa, e aí a gente tem que enfrentar esse momento. Oportunidade. A oportunidade de conhecer melhor os filhos, o marido, o irmão, o pai, a mãe. Uma oportunidade, né? Se conhecer, porque vai ter aquele momento que a gente vai precisar estar sozinho para se avaliar, para entender o que é que esse processo quer dizer a mim. O que é que ele quer me dizer? O que é que eu posso aqui estar melhorando? Por que isso está acontecendo e para quê? Que é o mais importante. Não sim o porquê de se lamentar, mas o porquê para entender o processo evolutivo do momento. E aí aquele que está isolado, muitas vezes ele escolheu na sua vida ser uma pessoa só, não ter convivência com outros, e a pessoa vai ter que de repente descobrir por que que ela preferiu isso durante toda a sua vida. Se ela vai continuar preferindo isso, ou se ela vai querer agora ter uma vida mais social com as outras pessoas. Alguns casos não vão depender de escolha.
Você talvez não possa constituir uma família, não seja no seu planejamento. Mas você pode se abrir, se você for uma pessoa muito fechada para o mundo, tem que se abrir para o mundo, continuar vivendo só fisicamente, mas arrodeado de pessoas, de amigos, de companheiros, se abrindo para o mundo e aceitando aquele momento, porque outras pessoas que estão muito sozinhas, elas estão revoltadas porque elas são sós, porque na sua programação não vinha constituir família e ela não suporta essa solidão. E aí ela vai ter que encarar tudo isso também e aceitar tudo isso para que possa viver melhor. E é um processo maravilhoso, gente. É difícil demais viver esse momento, mas é um processo maravilhoso, de grandes oportunidades de estudo, de grandes oportunidades de autoconhecimento, de grandes oportunidades de transformação. É agora que a gente tem que fazer isso. Esse mundo que nós construímos precisa ser desconstruído para começar de novo. E olha a oportunidade que nós estamos tendo. Nós percebemos que tem muitas pessoas que não podem estar em casa. O seu trabalho é essencial. E abençoadas as pessoas, que Jesus as proteja e as ampare. Elas, principalmente aquelas que estão trabalhando nos hospitais, é possível que não tenha tido tempo de se autoanalisar. Porque o cansaço físico, a preocupação com a vida do outro, que eles precisam ali cuidar, manter, tome todo o seu tempo. Mas com certeza tem um instante que eles devem botar a mão na cabeça e dizer: meu Deus, o que é isso? É um momento de reflexão, porque ele está perguntando a Deus o que é isso, e a resposta vai chegar, no momento adequado vai chegar, e já deve estar chegando para alguns, porque de alguma forma tem as nossas horas de sono, por menor que seja, a gente tem uma oportunidade de se desprender e ali buscar as nossas respostas. Então, nesse momento de oportunidade, a gente precisa estar em comunhão com todas essas pessoas que estão trabalhando, que precisam trabalhar, que estão nesses serviços essenciais, porque elas são de grande utilidade. Sem elas, seria impossível a gente que pode ficar em casa, estar em casa. Então, que Jesus as abençoe bastante, porque elas precisam de força e coragem para enfrentar tudo isso. E aí a gente imagina esse momento também. Estamos em casa, estamos em família, ou estamos sós, uma boa parte de nós sem passar dificuldades, né, financeiras, mas uma grande parte passando dificuldades financeiras, precisando do pão na mesa e sem poder trabalhar para conseguir esse pão. Precisamos também orar por essas pessoas, mas fazer aí a ação material, ajudar o máximo que nós pudermos. Se eu não posso pagar 1 quilo de feijão, talvez eu possa pagar um pão. Se eu não posso nem pagar um pão, eu vou com a minha oração, com o meu pensamento firme, agradecendo a Deus por ter na minha mesa o meu pão. Então, amigos, é o seguinte, esse momento é de análise, é momento de reflexão, de verificarmos como anda esse mundo íntimo nosso. De não ter medo, né? A gente fica apreensivo realmente, é natural que a gente fique, mas se apavorar jamais, se desesperar jamais. A gente tem que entender que faz parte da nossa história. Tomar os nossos cuidados devidos, porque se nós tivermos que adoecer desta forma, é porque está no nosso processo evolutivo, e aí a gente tomou todos os cuidados e a doença chegou até nós, fazia parte. O que nós não vamos é nos lançarmos à rua, nos colocarmos em situações de risco sem necessidade. Porque aí eu estou brincando com a sorte, em forma de dizer, né? Eu estou brincando com a vida. Eu posso não estar no meu histórico, no meu planejamento, mas eu me expus, eu fui imprudente. E aí eu vou responder 2 vezes, porque eu sei que tem um risco, eu tenho condições de ficar em casa, mas eu me exponho, eu estou brincando com a vida. E assim, posso sim pegar essa doença, mesmo que ela não esteja no meu planejamento. Então, esse é um momento grande, momento de oportunidade, de transformação, de reflexão. Esse mundo que somos nós precisa passar por toda essa transformação. Precisa passar por uma limpeza, por uma leveza, por um estado de alma que nos leve a conquistar a felicidade. Mas não essa felicidade que a gente vem procurando até hoje, mas a felicidade que Jesus nos disse que não era desse mundo,
Então precisamos trazê-la para esse mundo, transformando ele num mundo de regeneração e fazendo parte desse mundo. Assim como o planeta passou por todas as suas transformações necessárias, pelos seus cataclismos, por todas as suas crises, nós também, ao longo da história, estamos passando por nossas crises, por nossas transformações. E aí chegou a hora de a gente acalmar, da gente aproveitar, porque é a oportunidade de aproveitar, de fazer aquilo que a gente gosta de fazer, descobrir o que é que a gente gosta de fazer, descobrir o que a gente não gosta de fazer para não fazer mais e tentar buscar as coisas que a gente goste. Dar essa oportunidade a nós mesmos de perceber o que gosta. Claro que vai ter coisas que nós não gostamos de fazer, mas não podemos deixar de fazer. Então, abençoar essas coisas que não dependem de nós escolher, mas as que dependem, façamos as escolhas corretas, façamos aquilo que nos faça feliz, que não prejudique o outro, que mostre que nós somos discípulos do Mestre Jesus. Com os nossos pensamentos e ações, quem chegue perto de nós vai perceber, somos discípulos de Jesus. Então, meus amigos, a nossa mensagem de hoje é essa. E a palavra que fica para cada um de nós é oportunidade. Muita paz e um beijo no coração de vocês.